dia, o meu nome é Breno, eu sou fui convidado aqui para ministrar no braço ministerial do Homens do Tropa, e a palavra que eu vou trazer hoje é baseada em três coisas, que seria milagre, fé e coragem. Essas três coisas andam juntas, porque fé necessita obrigatoriamente de coragem e milagre necessita obrigatoriamente de fé. Essa ministração eu decidi trazer porque eu esses dias vi um testemunho de uma moça que ela era crente e tal, e a irmã dela passou por uma doença, uma enfermidade e foi internada. Aí essa moça chamou o marido da irmã dela e falou assim: Ei, você tem coragem? Aí ela comentou: Porque milagre, para acontecer milagre, precisa de coragem. Então, se você não tá corajoso, sai daqui, vai para tua casa, porque aqui vai acontecer um milagre. Então, se tu não tá corajoso para isso, volta para casa. E isso me impactou bastante, né? Poxa, milagre necessita de coragem. E aí eu fui buscando vários textos, né? Inclusive, o primeiro aqui seria segundo, o 1 Timóteo o 7, que lá atrás, lá diz, né? Que Deus não nos deu espírito de temor ou espírito de covardia, mas sim nos deu espírito de ousadia, de coragem. Então, se a gente sente medo ou qualquer sentimento contrário à coragem, esse sentimento não vem de nós, não vem de Deus, não é nosso. Isso é colocado em nós pelo maligno, né? Por influência do maligno. E teria também mais dois versículos. Primeiramente, eu vou ler um outro aqui, que é 1 Josué, seria o 9 somente, mas eu vou dar uma contextualizada. Nesse versículo, Moisés faleceu, né, e o povo dele, quem guiava o povo era Moisés, e aí Deus elege José como aquele que iria guiar o povo, né, cuidar daquela gente. Aí José fica um pouco trêmulo, né? Ele sente medo, digamos que ele dá uma retrocedida, ele fica com medo, né, de ter uma responsabilidade grande dessa de guiar o povo de Deus. Aí então Deus fala para ele: Não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Então é como se Deus dissesse assim, né? Poxa, José, não fui eu que elegi você o novo líder? Então você está comigo, você não precisa ter medo. Não fui eu que te mandei, então você pode ter coragem, porque quem está com você sou eu. Você não está sozinho aí, quem te mandou fui eu. Então tu tá no lugar certo. E que isso mostra, né? Poxa, a gente vê uma situação real, né? Porque imagina acontece alguma coisa, por exemplo, em dias atuais. Imagina, por exemplo, o presidente vem a falecer e eles escolhem você para governar um país. Você vai ficar, meu, como é que vou fazer isso, né? Eu não tenho conhecimento nenhum. Aí Deus falou, não, fui eu que mandei você. Você não foi por vontade sua, eu que tô te mandando. Então vai tranquilo que quem tá com você sou eu, quem vai junto com você sou eu. E seria agora o versículo principal, né, da ministração, que é Lucas 8, que é da história da mulher com fluxo de sangue, que Jesus, né, havia saído do barco que ele estava e ia andando em direção à casa de Jairo, porque Jairo foi de encontro a Jesus, pediu pela sua filha, né, que a filha dele estava doente, para Jesus ir lá curar ela. Aí Jesus, passando por um caminho, começou a vir uma multidão, né, a cercar ele, a pedir, a falar com ele. E então uma mulher que há muitos anos sofria de fluxo de sangue, né, foi lá e tocou na orla do manto de Jesus, que seria como se fosse
na beira do manto, né? Ou puxando a parte de baixo da calça, podemos dizer assim. Aí Jesus parou e disse: Quem me tocou? Ele perguntou, né? Aí a multidão e os discípulos: Mas como assim quem te tocou? Você está cercado por uma multidão, todo mundo está te tocando. Aí ele falou: Não, alguém me tocou e saiu virtude de mim. Aí a mulher se apresenta e fala: Fui eu, Jesus, que te toquei, porque eu sabia que se eu tocasse em você, eu seria curada. Aí Deus fala que a fé dela a curou desse problema. O que me leva, que Deus me revelou algo muito forte nesse versículo, né? Como a mulher já sofreu de uma doença, né, há muito tempo, ela era enferma, né? Então, se ela tocasse em alguém, ou se passasse perto, ou tudo que ela tocasse se tornava impuro, e a pessoa teria que fazer todo um ritual para se purificar. Então, se ela tocasse em alguém, a pessoa poderia se zangar, poderia ficar irritado, ou até, digamos que tentar fazer algo contra ela. Então, pensa, ela vê Jesus tendo ciência dessa impureza que havia nela, ela tinha fé, ela tinha essa coragem de, não, eu vou tocar nele. Porque por mais que essa doença que há em mim seja grande, ele é muito maior. Então ela teve a coragem de tocar em Jesus, que seria alguém puro, de, de acordo com o que eles acreditavam, deixar Jesus impuro para tentar ter a cura dela. Então, ela teve essa coragem, né, de ir lá, de tocar em Jesus e de assumir que foi ela que tocou. Algo que a gente tem que aprender, né? A gente tem que treinar muito isso do nosso consciente, né, do nosso ser humano, é de ter a coragem de deixar as coisas nas mãos de Deus, de deixar que Ele guie a nossa vida. Porque recentemente eu tenho, isso é um testemunho meu, que eu às vezes ficava um pouco enjoado, quase todo dia eu estava passando por enjoos, né? Ficava enjoado assim. Aí, ao invés de tomar remédio, fazer alguma coisa em casa, eu pedia para minha mãe orar por mim, ou até eu mesmo orava às vezes eu até só pensava, não, isso aqui não é nada. O meu Deus, o meu Senhor, ele é o médico dos médicos. Isso aqui para ele não é nada. Para quem ressuscitou um homem morto, um enjoo nada. E eu deixava. E esse enjoo cessava. Então eu penso, poxa, a mulher estava há muito tempo com esse fluxo de sangue. E eu pensei, poxa, se ela tentasse, e no versículo diz, né, que ela buscou, já havia buscado todos os métodos medicinais e tudo para tentar curar e não deu. Aí eu fiquei pensando, poxa, se ela buscasse Jesus antes disso tudo, desses anos que ela passou, será que não teria acabado ali e ela viveria esses anos bem? Ou às vezes a gente fica sofrendo, 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 tentando fazer alguma coisa do nosso jeito e não dá. Aí a gente fala, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me ajude. Aí a coisa anda, porque você entrega na mão dele. Então a gente é ser humano, a gente quer estar no controle das coisas. A gente vai para alguma coisa, a gente planeja tudo, a gente quer estar à frente, quer saber, quer fazer, quer garantir que dê certo. E mais a gente vai tomando o controle de Deus da nossa própria vida. A gente vai tentando guiar a própria vida e fazer pela própria força. E a gente vê que não dá, que vai tomando porrada, e quando a gente está lá no final, a gente fala: Deus, eu preciso de ajuda. E aí o negócio anda. Isso é um milagre. Milagre não é algo estrondoso, por exemplo, a ressuscitação. Milagre é tudo aquilo que eu preciso da ajuda de Deus para fazer. Tudo aquilo que eu não consigo fazer com a força do meu braço, que eu peço a ajuda de Deus e acontece, é um milagre. Por exemplo, se eu não sei jogar futebol, mas eu quero muito aprender. Aí eu treino, treino, treino e não vai. Treino, treino, treino e não vai. Aí eu peço, Jesus, me ajuda, me coloca esse conhecimento, me ajuda a ganhar essa habilidade nova do futebol.
e eu fico bom, isso é um milagre. A gente, lendo a Bíblia, a gente acha que milagre é coisas muito grandes, de curar enfermos, transformar água em vinho, mas milagre é qualquer coisa que eu não consigo fazer sozinho. Como foi como foi no testemunho dessa moça, que a irmã dela estava doente. Naquele momento ela não podia fazer nada, nem ela e talvez nem os médicos pudessem. Aí ela falou: Deus, eu quero a cura da minha irmã. Eu preciso que a minha irmã seja curada. E a irmã dela foi. Isso é um milagre. É tudo aquilo que eu não consigo realizar sozinho. E milagre, fé e coragem, como eu disse lá no início, né? Fé é você acreditar naquilo que eu não consigo ver. Como é que eu vou acreditar que algo que, por exemplo, uma pessoa que, se o médico te fala, essa pessoa, ela, infelizmente, essa doença não tem cura. Como é que eu vou acreditar como é que eu vou acreditar que isso tem cura se um médico que deve ter anos de conhecimento diz que não tem? Isso requer uma coragem absurda. Você acreditar naquilo que é totalmente improvável. E coragem de ter essa fé, né, de não, isso com certeza vai acontecer, porque o meu Deus ele é grande, o meu Deus ele é poderoso. Se você não tem fé, o milagre não vai acontecer. E outra coisa, Deus muitas das vezes não nos pede ação, não nos pede força para acontecer algo que a gente quer, que Ele quer nas nossas vidas. Ele só nos pede fé. Ele só fala: acredita em mim, confia em mim e deixa nas minhas mãos que eu vou fazer dar certo. E a gente fica tentando, 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 tomando a frente, usando de força. Aí quando a gente quebra que não dá mais, a gente volta para Deus e fala: Deus, eu preciso da tua ajuda. E aí começa a andar, porque a gente tem que deixar nas mãos dele. Eu achei engraçado outro testemunho de um homem que eu vi que ele se machucou, né? Aí ele é influenciador, né? E as pessoas comentaram nos vídeos dele: Poxa, precisou você sofrer um acidente para voltar a falar de Jesus, a citar Jesus? Aí ele comenta: Sim, porque é na nossa fraqueza que ele se faz grande. Quando eu estava bem, quando eu estava ganhando ainda, ninguém lembra de Deus. E realmente, a gente só lembra de Deus quando a gente se esgota, quando acaba todas as possibilidades que a gente tem em mãos, todo o recurso físico, monetário, psicológico, quando acaba tudo e a gente não tem mais nada, aí a gente pede ajuda de Deus e aí dá certo. Então a gente precisa criar muito isso em nós, em vez de tentar a gente sempre querer ter o controle, sempre estar à frente, sempre estar querendo ter tudo na palma da nossa mão, a gente tem que largar as rédeas do cavalo. A gente tem que deixar Deus guiar. A gente vai fazer alguma coisa, Deus, vai, toma frente, garanta a minha proteção, garanta tudo que tudo corra bem e deixar. Vai fazer uma viagem, Deus, que o Senhor nos guarde nessa viagem, que tudo dê certo, que essa viagem seja boa, se for para acontecer, que aconteça, se não for, que seja da tua vontade. Se acontecer, acontecer por meio dele. Eu não preciso estar no controle de todas as coisas, porque ele já está no controle de todas as coisas. Eu não preciso controlar todo mundo à minha volta, eu, as pessoas e tudo, porque ele já está nesse controle, ele já tem esse poder. A única coisa que eu preciso fazer é acreditar que ele é o maior, é o mais poderoso e é aquele que guia a minha vida e deixar que ele faça o resto. Isso é a maior prova de coragem que se pode ter, que existe. É eu ter fé num homem que é poderoso, mas que eu nunca vi. Como é que eu vou, né, acreditar em alguém que eu não posso ver, que eu não posso tocar, por exemplo, a gente cita assim, né? Mas que eu sei que ele é poderoso, porque eu já vi os milagres que ele pode fazer. Porque eu acredito no que ele já fez de milagres na minha vida, na vida de pessoas que eu conheço. Então eu só preciso ter essa coragem. É difícil, mas eu preciso só
ser corajoso, porque aí a minha vida vai ser muito mais fácil, porque eu não vou precisar me esgotar, gastar tudo que eu tenho de força, de meios, e só deixar nas mãos dele que ele vai realizar o que está nos planos dele para minha vida. Então isso a gente tem que criar muito forte em nós. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, de qualquer movimento, antes mesmo de começar o nosso dia, de levantar o pé da cama, a gente tem que dizer: Deus, toma a frente do meu dia, da minha semana, toma a frente do que eu vou fazer hoje, das minhas ações, toma a frente de tudo que vai me envolver hoje e que fique nas suas mãos o meu dia. Que o Senhor guarde a minha vida, guarde as pessoas, que corra o meu dia como o Senhor quer, não como eu quero e como eu planejo. Que seja como da tua vontade. Então que a gente possa mudar o nosso ser. Que a gente tenha muito mais essa leveza de deixar nas mãos de Deus, porque é a melhor opção. Porque, como na história, como eu falei, né, na história da mulher, ela fez tudo o que ela tinha para fazer em médico, rodou o mundo, fez tudo que estava nas mãos dela, e quando não tinha mais nada, que Jesus estava passando, ela falou: vou tentar. Se não, já exauriu todas as outras fontes que ela tinha. Aí aparece Jesus, que era dito talvez o Messias, que veio e que seria Deus. Ela falou: se no mundo não há ninguém que conseguiu me curar, senão esse homem, ninguém mais vai. E ela foi com essa fé e aconteceu a cura. Então a gente não pode ficar usando de toda a nossa força, a gente tem que deixar nas mãos dele. E aí sim a gente vai viver muito mais leve, muito mais tranquilo, vai viver da maneira que ele quer, não que a gente deseja para nós o que a gente pensa que é o certo. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje.